Olá, vamos agora corrigir o estudo dirigido dos assuntos do 8º ano. A primeira questão, eu perguntei, explique sobre as camadas da pele. A primeira é a epiderme, a camada mais externa da pele, composta pelo tecido epitelial. Derme, a camada intermediária entre a epiderme e a tela subcutânea, composta por tecido conjuntivo. E a tela subcutânea é formada por tecido sanguíneo e tecido conjuntivo adiposo. Segundo, explique sobre as estruturas anexas da pele. As unhas são estruturas formadas por células epiteliais que contêm uma proteína que lhe confere queratina. Elas são encontradas nas extremidades dos dedos, protegendo-os contra lesões. Os pelos são estruturas anexas distribuídas de maneira desigual por quase todo o corpo. Aí tem os pelos do nariz, dos cabelos, os cílios e os supercílios. A estrutura do pelo é a haste, que é formada por células mortas, é a parte visível do pelo que se encontra externamente à epiderme, a raiz, que encontra-se inserida na derme, o bulbo, que é a região alargada na base do pelo, cujos vasos sanguíneos fornecem nutrientes e gás oxigênio para as células do pelo. No bulbo ocorrem as divisões de células que formarão o pelo. E as glândulas endócrinas, elas vão secretar substâncias para fora do organismo. Aí as glândulas sebáceas produzem o sebo, a glândula ceruminosa produz o cerume, glândula sudorípara produz o suor, tem as glândulas lacrimais que produz a lágrima. O terceiro, com relação à pele e às sensações, explique. Sensação tátil. O tato é o sentido que nos permite perceber quando algo encosta em nosso corpo, a textura dos objetos e até mesmo o vento ao tocar a nossa pele. A sensação térmica, os impulsos nervosos gerados pelos receptores relacionados ao tato e pelos termorreceptores são encaminhados para a parte central do sistema nervoso. Essa sensação térmica, ela também pode nos ajudar, certo? Ela vai nos ajudar em algumas situações. Em algumas situações que podem representar riscos, quando tocamos algo quente, por exemplo. Sensação de dor é essencial para a manutenção da saúde de nosso corpo, pois ela nos informa que um estímulo ou alguma situação prejudicial ao nosso organismo pode causar alguma lesão. Então, é importante a sensação de dor. O outro. 4. Explique sobre os pigmentos da pele. Um dos pigmentos da pele é a melanina, né? Esse pigmento é produzido por células localizadas na epiderme, chamadas de melanócitos. Quanto maior a quantidade de melanina na epiderme, mais escura é a pele. E da mesma forma é a cor do pelo, dos olhos também. Né? É importante o pigmento, a melanina é importante para a pele, pois ajuda a protegê-la da ação nociva dos raios solares também. E temos o caroteno. Esse pigmento apresenta coloração variável entre amarelo e o alaranjado e é encontrado na tela subcutânea e na pele. Ele é obtido por meio da alimentação, principalmente pela ingestão de frutos e vegetais da cor alaranjada, como cenoura e abóbora. 5. Com relação aos problemas da pele, explique. Queimaduras. São lesões nos tecidos causados após o contato com alguma fonte de calor. Pode ser fogo, vapor, com ácido também, e por radiação ultravioleta e também por choque elétrico. Aí ela pode ser de primeiro grau, quando ela só atinge a epiderme, fica avermelhado. Segundo grau, quando ela já atinge a epiderme e a derme, sente uma dor muito intensa e tem bolhas. E terceiro grau é quando atinge todas as camadas da pele, fica escuro, a dor já não é tão intensa porque já, no caso, queimou todos os receptores de dor, né, no caso. Aí vai ser menor a dor. O câncer de pele, que vai se caracterizar pelo crescimento anormal e descontrolado das células da pele, resultando em tumores. As verrugas, que são lesões na pele causadas pelo papilomavírus humano e resultante do crescimento anormal das células da epiderme.
A sarna, a escabiose, é causada pelo ácaro da espécie Sarcoptes scabiei. Seu contágio ocorre por meio do contato direto com pessoa contaminada ou pelo uso de roupas e objetos contaminados. Questão 6. Quais são os principais cuidados que devemos ter com a pele? Temos que usar o protetor solar, fator 30 pelo menos, né? Passar 30 minutos antes de sair e renovar a cada 2 horas, tomar banho de água fria ou morna, lavar os cabelos com produtos apropriados e deixar secar naturalmente, secar bem a pele após o banho, utilizar roupas e meias de algodão, procurar um dermatologista quando houver alterações na pele. Questão 7. O que são excretas? São substâncias tóxicas resultantes do metabolismo das células que devem sair do nosso organismo. 8. Explique sobre a função dos rins e a sua estrutura. Os rins apresentam formato semelhante ao grão de feijão, porém em tamanho maior. São responsáveis pela formação da urina, regulação da composição do sangue, mantém a pressão arterial e participa da síntese da vitamina D. Com relação à sua estrutura, aí temos a cápsula fibrosa, que ela contribui para a proteção do órgão contra pancadas e contra a entrada de micro-organismos. 2. As pirâmides renais, que é onde ocorre a filtração do sangue. 3. A artéria renal, que vai levar o sangue para ser filtrado no rim. E 4. A veia renal, que vai recolher esse sangue já filtrado. 5. O ureter vai recolher e levar a urina para a bexiga urinária. 6. A pelve renal é por meio da qual a urina vai ser coletada para levar para a bexiga. Aí, 9, questão 9. Explique sobre os ureteres. O ureter, ele vai o quê? Ele vai ligar o rim à bexiga urinária. E aí ele vai transportar a urina do rim para a bexiga urinária por meio da contração de músculos lisos. Questão 10. Escreva sobre a bexiga urinária. A bexiga urinária atua como reservatório temporário da urina antes de ela ser eliminada do corpo. Esse órgão apresenta as paredes revestidas de músculo. O formato da bexiga altera-se de acordo com a quantidade de urina em seu interior. Quando a bexiga está vazia, ela apresenta formato achatado, e quando está cheia, fica esférica. E a questão 11, qual a função da uretra? Da região inferior da bexiga urinária, parte da uretra, estrutura tubular que vai levar a urina para o exterior do corpo. Questão 12. O que é incontinência urinária? É quando a pessoa ela não consegue controlar a micção e aí elimina de forma involuntária a urina. Tá aqui mostrando. Geralmente acontece em idosos. Questão 13. Com relação aos problemas do sistema urinário, explique. Cálculos urinários. Um dos quadros clínicos que causam dores intensas ao ser humano se caracteriza pela presença de pequenos cálculos no sistema urinário. Esse cálculo geralmente é formado por sais minerais, e ele pode se deslocar aqui por todo o trato urinário. Pode ficar, geralmente ocorre nos rins, Ocorre nos rins. Até 0,6 milímetros pode ser expulso naturalmente, tomando água, muita água. E acima disso, aí precisa fazer a cirurgia laser para quebrar em pequenas pedras e para elas serem eliminadas. Sobre infecção do trato urinário, a infecção geralmente é causada por bactérias intestinais. A cistite é quando essa infecção ela ocorre na uretra, na bexiga e no ureter. E a pielonefrite é quando essa infecção ela vai atingir os rins. Insuficiência renal é a condição na qual os rins perdem de maneira lenta, progressiva e irreversível sua capacidade de filtrar o sangue. E a hemodiálise. O sangue sai da artéria do paciente e é encaminhado para um aparelho chamado de dialisador. Nesse aparelho, o sangue é filtrado e vai voltar para o corpo. 14. Com relação às células que compõem o sistema nervoso, explique. Os gliócitos são mais numerosos do que os neurônios, porém menores. Entre outras funções, eles atuam na sustentação e proteção dos neurônios e
produzem e mantêm o extrato mielínico que retira os resíduos do metabolismo dos neurônios. E os neurônios, eles são responsáveis pela transmissão dos impulsos nervosos, né? E qual é a estrutura dos neurônios? O corpo celular, que é a região onde fica o núcleo e as suas organelas, mitocôndrias, complexo de Golgi, lisossomos. Os dendritos, que são os prolongamentos curtos, bastante ramificados, que vão receber os impulsos nervosos. O axônio é o prolongamento cilíndrico de comprimento e diâmetro variável, geralmente maior que o dendrito. Como cada neurônio apresenta apenas um axônio e envia impulsos nervosos. E o extrato mielínico é composto de mielina, material formado de lipídios e proteínas que reveste o axônio. Seu papel é aumentar a velocidade de condução dos impulsos nervosos ao longo do axônio. O que são sinapses? É a questão 15. O que são sinapses? Na maioria dos casos, os neurônios ficam próximos uns dos outros, mas não se tocam. Os impulsos nervosos transmitidos entre um axônio de um neurônio e o dendrito do outro é chamado de sinapse. E na sinapse, o neurônio vai liberar algumas substâncias que são denominadas de neurotransmissores, as quais vão se ligar ao dendrito do neurônio seguinte. Como consequência da ligação do neurotransmissor, o segundo neurônio gera um impulso nervoso, a qual percorrerá seus dendritos, o seu corpo celular e seu axônio. Ao atingir o final do axônio, ocorrerá uma nova sinapse, e assim o impulso nervoso será transmitido sucessivamente. A questão 15, com relação ao sistema nervoso central, explique. Medula espinhal. A medula espinhal é um órgão tubular que fica dentro da coluna vertebral, né? Dentro da coluna vertebral. Ela tem as meninges, que são as membranas que protegem tanto a medula espinhal quanto o encéfalo, certo? Aí, a região externa da medula espinhal é formada por um material branco que corresponde aos axônios com mielina. E a região mais interna da medula espinhal é formada por um material cinzento que corresponde aos corpos dos neurônios e aos axônios sem mielina. E letra B, fala do encéfalo, né? O encéfalo, ele tem a capacidade de receber, interpretar e armazenar as informações. E aqui na questão 17, eu pergunto, com relação ao encéfalo, explique. O cerebelo ele vai atuar na coordenação dos movimentos, na manutenção da postura e no equilíbrio do corpo. O tronco encefálico ele é dividido em 3 partes, mesencéfalo, ponte e bulbo. O mesencéfalo e a ponte eles vão receber as informações da medula espinhal e vão passar para o encéfalo, e do encéfalo para a medula espinhal e o organismo. Então, serve como uma ponte mesmo de informações. Já no bulbo vai estar o centro de controle de várias funções básicas do corpo, como os batimentos cardíacos, por exemplo. O diencéfalo é dividido em tálamo e hipotálamo. O primeiro, que é o tálamo, recebe e retransmite os impulsos nervosos vindos de diferentes regiões do corpo, como deslocamento de alimentos no sistema digestório, a contração da bexiga, urinária e dos batimentos cardíacos. Já o hipotálamo é responsável ainda pelo controle da fome, da saciedade, da sede, da temperatura corporal e na manutenção do estado de consciência. Na questão 16, eu também perguntei o que é telencéfalo. O telencéfalo também é conhecido como cérebro. Ele é dividido em 2 metades, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Ele tem 3 áreas principais. Aí as áreas são essas: a área motora, que controla os movimentos dos músculos esqueléticos; a área sensitiva, que recebe e interpreta os impulsos provenientes de diferentes partes do corpo, como olhos, orelhas e nariz; a área de associação, que vai conectar as áreas sensitivas, vai relacionar com as emoções, a memória, a inteligência e a personalidade. Questão 18. Com relação ao sistema nervoso, explique. O que são nervos? Nervos são conjuntos de axônios envolvidos por tecido conjuntivo, e gânglios são estruturas compostas principalmente de corpos celulares de neurônios envolvidos pelo tecido conjuntivo. E o que são atos reflexos? Os atos reflexos, eles ocorrem
né, no sistema nervoso somático, né, na parte somática do sistema nervoso, ele ocorre para que a gente saia do perigo, né, é uma forma de defesa. O que é que acontece? Por exemplo, esse menino aqui, ele teve contato com um anzol, aí os nervos que estão aqui, eles vão passar a informação, vão chegar lá na medula espinhal, a medula espinhal já vai trazer uma resposta para que ele solte o anzol. E depois é que essa medula espinhal ela vai terminar de levar o impulso para o encéfalo, e aí o encéfalo vai trazer a reação de dor. Esse é o ato reflexo. 19. Com relação ao sistema nervoso, explique. Sistema nervoso simpático e parasimpático. O sistema nervoso simpático ele vai acelerar o organismo. E o sistema nervoso parasimpático ele vai desacelerar o organismo. Já no sistema digestório, o simpático desacelera e o parasimpático acelera. É ao contrário. Questão 20. O que é hormônio? São substâncias químicas produzidas principalmente pelas glândulas endócrinas. O que são glândulas? Questão 21. São estruturas especializadas na produção e secreção de substâncias. Glândulas. Aí na questão 22 eu pergunto, com relação às glândulas, explique. Glândulas endócrinas. As substâncias, né, são produzidas, são os hormônios, as glândulas endócrinas produzem os hormônios que são secretados no espaço entre as células e depois vão atingir a corrente sanguínea. As glândulas exócrinas têm pequenos ductos que levam as secreções produzidas para o exterior do corpo ou alguma cavidade dele, como o tubo digestório, por exemplo. E aí, as glândulas exócrinas a gente estudou um pouquinho atrás. Aqui são as sebáceas, as ceruminosas, lacrimal e tudo mais. As glândulas mistas que produzem o hormônio e produzem secreções. No caso, seria o pâncreas, que produz os hormônios glucagon e insulina e produz também secreções, que é o suco pancreático. Questão 23. Escreva sobre a hipófise. A hipófise é uma glândula endócrina que produz vários hormônios e vai atuar na coordenação das outras glândulas endócrinas. Por isso que ela é chamada de glândula mestre. Quais são os hormônios que a hipófise produz? Aí eu perguntei na questão 24, com relação aos hormônios produzidos pela hipófise, explique. O GH, que é o hormônio do crescimento, ele vai estimular o crescimento. O TSH, ele vai estimular a secreção dos hormônios da tireoide. FSH, nas mulheres, vai agir nos ovários para a produção dos gametas e nos homens vai estimular a produção de espermatozoides nos testículos. LH, nas mulheres, vai estimular o ovário a liberar o ovócito, que é o gameta feminino. Então, o FSH, ele vai produzir o gameta. Já o LH, ele vai liberar o gameta, né? O gameta feminino, que é o ovócito, e no homem vai desenvolver e produzir os hormônios secretados, também pelo testículo. Na prolactina, ele vai produzir o leite, certo? A prolactina. E a ocitocina, ela vai liberar o leite, a descida do leite, ok? E também vai, no parto normal, a ocitocina vai estimular a contração do útero. Então, a diferença aqui, FSH age sobre os ovários na produção dos gametas e nos homens na produção de espermatozoide. O LH, nas mulheres, vai liberar o gameta feminino e produzir os outros hormônios, e no homem vai estimular o desenvolvimento do tecido e a produção dos hormônios. A prolactina produz o leite, a ocitocina libera o leite e contrai o útero. E a DH age nos rins, né, para fazer aquele controle hídrico. Questão 25. Com relação à tireoide, explique. Quais os hormônios ela produz? Ela produz o T3, T4 e a calcitocina, certo? Então, o T3 e o T4, eles vão atuar no metabolismo do corpo, dos hormônios, e a calcitocina vai auxiliar na formação dos ossos. O hipotireoidismo, que eu pergunto na letra B, não produz ou produz pouco hormônio, aí tem que tomar o remédio para poder, que é a base do hormônio, né, do T4.
E o hipertireoidismo produz muito hormônio, aí tem que tomar o remédio para controlar essa quantidade de hormônio. No hipotireoidismo também tem um sintoma que é o bócio, que é resultado da falta de iodo no organismo, tá bom? Quais são os sintomas do hipertireoidismo? Metabolismo acelerado, nervosismo e tal, os batimentos cardíacos acelerados, tudo isso. No hipotireoidismo já é o contrário. Aí tem sonolência, cansaço excessivo, ganho de peso, batimentos cardíacos, né, diminuídos, aumento do colesterol e também uma pessoa que tem hipotireoidismo, ela é mais propensa a desenvolver depressão. Questão 25. Explique sobre as paratireoides, certo? As paratireoides. Eu não coloquei aqui, mas eu vou estar falando. As paratireoides são 4 pequenas glândulas localizadas atrás da tireoide. Essas glândulas, elas produzem secreto parotormônio que atua na regulação da absorção dos sais do cálcio, ok? Na questão 27, com relação às suprarrenais, explique o cortisol, né? O cortisol ele vai atuar na regulação de várias reações químicas do organismo, certo? E vai ajudar, né, preparar o corpo para enfrentar situações de alerta ou estresse. O cortisol ele regula atividades de defesa do corpo, agindo como um anti-inflamatório. Já a adrenalina, ela atua ela tá junto, né, do sistema nervoso simpático, ou seja, na adrenalina os batimentos vão acelerar, o sistema respiratório vai acelerar, ou seja, os sistemas do organismo vão acelerar. Já na parte do sistema digestório, que é a exceção, que é o contrário, o sistema simpático ele desacelera o sistema digestório, no caso. E aí a adrenalina ela vai atuar junto com a parte simpática do corpo. Aí, ó, com relação ao pâncreas, explique. O glucagon ele vai aumentar a concentração de glicose na corrente sanguínea, já a insulina vai diminuir a concentração de glicose na corrente sanguínea. Aí, explica um pouco sobre a diabetes. Diabetes gestacional é aquela que é desenvolvida na gestação, né, onde a pessoa ela não tinha nenhum índice de glicose alto antes da gestação. Depois da gestação, após a 20ª semana, ela desenvolve, né, ela começa a ter índices altos de glicose, e aí ela faz o teste de tolerância à glicose, né, todas as gestantes fazem, e aí nesse teste de tolerância à glicose, a pessoa vai ver, né, o médico vai perceber se ela está com resistência à insulina, entre outras coisas. Aí a diabetes tipo 1. A diabetes tipo 1 é uma doença autoimune que o organismo vai atacar as próprias células, destruindo sua capacidade de produzir insulina. Então ela vai precisar tomar uma insulina sintética, certo? No caso da NPH e da regular. Aí pode tomar aqui nas partes subcutâneas, né? Via subcutânea. Então, deltoide, aqui ao redor, né? Periumbilical também. E aqui a diabetes tipo 2 é onde tem a resistência, né? A resistência da insulina, ok? E aí vão tomar os remédios, metformina, glibenclamida, entre outros. Aí agora os testículos. Eu perguntei na questão 30. Explico sobre os testículos. Os testículos fazem parte do sistema genital masculino. O principal hormônio produzido pelos testículos é a testosterona, que vai estimular a produção de espermatozoide e o desenvolvimento das características masculinas, como o crescimento do pelo no corpo. Já os ovários. Os ovários fazem parte do sistema genital feminino. Os hormônios produzidos pelos ovários são o estrógeno e a progesterona. O estrógeno estimula o desenvolvimento dos órgãos genitais femininos e as características femininas, como ter os seios, né? Desenvolver os seios. A progesterona vai preparar as glândulas mamárias para a produção de leite e, junto com o estrógeno, prepara o útero para a gravidez. Essa aula toda está baseada no sistema Trilhos de Ensino do 8º ano, do ano de 2018. Ok? Obrigada.